teremos certamente uma das aulas mais difíceis, mais desafiadoras. Nós vamos tratar de identidade cultural. Nesse momento, percorre o mundo essa chamada onda identitária. Então, já complica por aí, o termo se presta a manipulações. Eu quero inicialmente explicar que essa identidade comunitária de que nós vamos tratar, da comunidade piauiense, nada tem a ver com os movimentos que o ultraconservadorismo norte-americano passou a designar como identitaristas, e que foi absorvido em muitos lugares, inclusive aqui. É uma forma de desclassificação dos movimentos de mulheres, né, de negros, de indígenas, das chamadas minorias. E eu, apesar de minhas restrições à condução de alguns desses movimentos, eu os entendo todos como uma coisa positiva, na medida em que pleiteiam um reconhecimento de direitos. A luta pelos direitos é fundamental, né? É alguma coisa que não se pode deter, né? E a condução dessa luta, a formulação, digamos, de um programa dessas lutas, a forma como você desenvolve, aí é outros 100 mil réis. Acho que há muitas distorções nessa condução. No nosso país, se trata de lutar contra um legado colonial, que é marcadamente escravista, né, patriarcal, altamente concentrador da renda, e essa luta de afirmação de mulheres, de negros, de indígenas, de LGBTQIA+, enfim, de todas aqueles setores sociais, essas composições sociais que perfazem a sociedade brasileira, é uma luta que não pode ser menosprezada. Ela existe, ela está aí e precisa ser respondida pelo poder público. A identidade que nós tratamos aqui é uma identidade comunitária, e a primeira observação a fazer é a seguinte: a identificação de uma comunidade, ela é ponto fundamental para a legitimidade do poder. Me permitam resgatar aqui algumas afirmações que eu fiz talvez mais de uma vez ao longo desse nosso curso. Uma comunidade, para se afirmar, para se identificar, para se mostrar diferenciada, ela obrigatoriamente remete a um passado longínquo, a uma ascendência a mais longínqua possível, via de regra gloriosa, sofrida, exaltada pelo sofrimento, pela grandeza, são os tais pais fundadores. Isso é um fenômeno universal, não se trata de... Já foi muito discutido pelos teóricos da nacionalidade. Eu tenho mencionado aqui, ao longo do curso, alguns deles, né? O que me era mais próximo, porque participou, como me foi apresentado por Hobsbawm, e que me fez companhia em muitas ocasiões, e é um autor mundialmente conhecido, a obra dele tem 42, tradução em 42, é o Benedict Anderson, né? Nação, Comunidade Imaginária. Ele teorizou a nação, mas, obviamente, que essas teorizações se prestam à análise de comunidades mais restritas, né? É o caso da comunidade de um Estado. Nós vamos verificar ao longo da discussão que muita coisa do que se aplica na análise das nacionalidades se aplica na análise, aqui no estudo da nossa comunidade piauiense. Outra coisa a ser observada preliminarmente é que a construção de identidade remete ao passado, busca memória, né? Busca, mas que a memória, esse tal do resgate, chamado resgate do passado, é sempre uma construção permanente, ela atende aos, às demandas colocadas ao longo da história, e ela, inevitavelmente, remete ao futuro, ao, ao póstero. Enfim, as comunidades olham o passado e olham o futuro. Estão sempre reelaborando essas, revisando, conforme, obviamente, as necessidades, não diria conjunturais, mas as necessidades da realidade que vai sofrendo suas mudanças, né? Suas transformações. Eram essas as preliminares, talvez ainda mais uma outra. O chamado olhar para o passado é sempre um olhar seletivo, porque a memória, né, é sempre alguma coisa seletiva. Aqui eu remeto a mais um autor, além do Benedict Anderson, um autor do século XIX, talvez o que desencadeou toda a discussão teórica em torno da nacionalidade, que é o Renan, Ernest Renan. Ele fez uma conferência na Sorbonne. Renan foi um escritor que se dedicou à religião, tem uma história da cristandade,
e foi um dos mais influentes autores no Ocidente e, em particular, no Brasil. Era impossível algum intelectual brasileiro do século XIX e das primeiras décadas do século XX não se remeter a Ernest Renan. E ele dizia, em Tratando da Nação, que a nacionalidade é uma opção cotidiana, ou seja, você está sempre escolhendo, está sempre construindo, está sempre refazendo esse sentimento de afetividade coletiva. Também de Renan, em torno da construção do passado, ou da construção da memória, ele diz, a memória, você olha para o passado e seleciona, a memória é seletiva, você seleciona aquilo que lhe importa, você vê as coisas da forma que te convém, né? Então, portanto, não há passado cristalizado, o passado é uma construção permanente. Essas são as preliminares na abordagem dessa aula que eu dei o título aí de Identidade Cultural do Piauí, né? Mas agora eu vou passar as provocações. Nós temos identidade cultural? O que é que marca o piauiense? O que é que distingue de uma forma notória, se destaca para o próprio piauiense e para os de fora, os não piauienses? Porque a identidade é como você se enxerga e também como os outros te enxergam, como você se apresenta num conjunto social mais amplo. A questão é, há essa identidade? A segunda questão é a seguinte, o poder público sempre buscou construí-la. É uma função natural do poder público. Ele se legitima à medida em que há uma comunidade reconhecida. Daí qualquer poder público ele é naturalmente assentado em sentimento comunitário, esse sentimento de comunidade. Agora, obviamente que não são todos os que exercem o poder público que têm esse alcance de vista estratégico. Não é qualquer um. Um político vulgar jamais vai atentar para esse tipo de coisa. Um político vulgar vai achar a cultura alguma coisa secundária, a ignorar os processos sociais mais profundos, os processos ideológicos mais profundos, essa sensibilidade. Então, não foi esse o caso do homem que desenhou o brasão do Piauí. Não foi esse o caso do homem que desenhou a atual bandeira do Piauí. Eu estou aqui com o meu companheiro, mais uma vez, meu companheiro Felipe Mendes. E, Felipe, quando eu fui entrevistar esse homem ao qual me refiro agora, Luiz Mendes Ribeiro Gonçalves, visão ampla, visão estratégica, o tempo todo buscando progresso a qualquer custo. Um dos homens mais cultos que eu conheci na minha vida. Né? Na minha vida foi e dos homens mais simples também, menos pernósticos, os homens... eu o conheci no final da vida, morando num pequeno apartamento em Copacabana, e eu estava... ele se refere, eu estava lendo, estava anotando o que ele dizia, anotando e gravando, né? Ele consta desse livro aqui, que todos vocês já, né? O que os netos dos vaqueiros me contaram, é a terceira história de vida que consta nesse livro, e a cada vez que eu falava, não, e quando eu estava falando disso, eu estava com o papel da CEPLAN, né? Porque eu estava lá, eu entrevistei financiado pela Fundação CEPLAN, né? Foi a Fundação CEPLAN que me permitiu colher esse depoimento. Eu lembro bem que eu estipulei 3 dias de depoimento, né? Me deram, portanto, as diárias correspondentes, eu ficar no Rio de Janeiro conversando com o Luiz Mendes Ribeiro Gonçalves, e eu fiquei 2 semanas, porque lá eu verifiquei que, dada a idade, a conversa não poderia exceder 1 hora e meia, mesmo que ele tivesse a fim de ficar falando o tempo todo, né? Não seria bom para a saúde, não seria bom para... Então, eu tinha que pegar. Aí, o papel que eu estava escrevendo, né, que era tomando nota, tinha o símbolo do governo estadual. Aliás, do governo não, do poder público piauiense. Aí eu dizia, foi eu que desenhou, quem desenhou isso. Eu vou ler aqui a passagem do livro dele, que me intrigou. É só um parágrafo, né? Aliás, 2 parágrafos. Está na página 387. E que acho que pode nos ajudar bastante. Em começo de 1922, parêntese, ele formou-se em engenharia no Rio de Janeiro e foi trabalhar no Piauí aos 17 anos, em 1917, 20 e poucos anos de idade. Era formado na Politécnica. Era um dos raríssimos engenheiros que tinham percorrido o Piauí até então. Nascido em Amarante, né? Chegou em 1917 e assumiu o primeiro emprego. Aí ele diz, em começo de 1922,
as rendas do Estado se reanimaram. E aquilo contagiou o governante e seus auxiliares. Quem era o governante? João Luiz, né? João Luiz Ferreira. João Luiz fez reunir-se o primeiro Congresso Municipal. Foi a única referência que eu vi a esse tal Congresso Municipal. Veja a preocupação do governador. Esse governador era um homem de mentalidade estratégica, João Luiz Ferreira. Então, ele reuniu todos os prefeitos, Congresso Municipal, onde os prefeitos trocaram ideias, procurando encontrar soluções para cada caso, isoladamente ou em conjunto. Dessa reunião surgiu uma obra volumosa, tratando da história administrativa e econômica de cada município. Felipe, se a gente encontrasse esse documento, em 1922, seria uma maravilha. Eu procurei no arquivo, não tem, não tinha. É uma coisa que o governo deveria manter para consulta. Mas o interessante, João Luiz animou-se a tratar das festas centenárias. 1922, centenário da independência do Brasil. Foi adotado, então, o hino do Estado. Veja, é quando aparece o hino do Piauí, o símbolo mais importante. Em toda a comunidade, não há símbolo que importe mais do que o hino. Né? Por quê? Porque a música é o apelo mais direto, mais concreto, mais objetivo, mais universal, mais amplo. Né? Mais do que qualquer pintura, mais do que qualquer escultura, mais do que qualquer coisa, é a música que atinge mais rapidamente os sentimentos coletivos. Né? Eu tenho a impressão que eu já falei disso aqui, ao tratar de nação. Mas é isso. Foi adotado o hino do Estado, bela inspiração de seu poeta maior, o da Costa e Silva. João Luiz me aparece. Vamos fazer 100 anos de independência e o Estado não tem um brasão, não tem uma bandeira. Você vai fazer um brasão e uma bandeira para o Estado. Eu, brincando, disse, seu João, não sei heráldica. Ele disse que eu não precisava saber. Pegasse um folheto de heráldica que seria o bastante. Então, eu projetei esse brasão que tem no papelzinho que você escreve. É o papelzinho dessa planta. O papelzinho que você escreve. Esse foi feito por mim. E a bandeira também. O brasão do Piauí, como dizia o João, governador, João Luiz Pires Ferreira, parecia um estado do Oriente. Era uma semilua com uma estrela no centro. Era esse o selo piauiense. Considerei a estrela do alto do escudo como aspiração ao progresso e coloquei as 3 palmeiras tradicionais do Estado. Aqui já entra a, a percepção do engenheiro estrategista, na minha opinião. Considerei as 3 palmeiras tradicionais. A carnaúba representava a fase pastoril. Como é que ele tira a carnaúba como representação da fase pastoril? Mas, pelo menos, ele marca a fase pastoril, porque no restante não há essa marca. No restante da simbologia, a fase pastoril, a terra dos vaqueiros, desaparece, como nós vamos demonstrar no correr dessa aula. A carnaúba representava a fase pastoril. Foi nos campos de carnaúba que os vaqueiros primitivos e descobridores encontraram o capim mimoso e as pastagens para o gado. O babaçu lembrava a fase industrial, porque serviu de base para as primeiras indústrias, que foi o óleo, a indústria do óleo, em Parnaíba. E o buriti, porque onde tem um buritizal, tem água. E onde tem água, é um terreno agricultável. Então, eu gostaria, por favor, Samara, que você exibisse aí o brasão do Piauí. Olha aí, as 3 palmeiras. Né? Vejamos o que ele diz. Embaixo desenhei linhas azuis e brancas. As listas azuis, como os afluentes principais do Parnaíba, do lado direito. E o Parnaíba também. Tem aí os peixes, um triângulo de peixes. Os 4 paus em triângulo, os 4 paus em triângulo, denunciam o nome. Cerquei o escudo, que era um escudo clássico, por um ramo de algodão. Ramo de algodão. Lembremos que o algodão era uma planta exótica, implantada aqui com fins de exportação. Né? O primeiro artigo a ser exportado pelo Piauí. E, por outro lado, um ramo de cana. Um ramo de cana. Cana de açúcar. Lembrando as engenhocas que estabelecemos no interior do estado. Em resumo, me parece, tem o seguinte comentário, antes de nós irmos à frente e analisarmos o hino. A concepção do Luiz Mendes Ribeiro Gonçalves era uma concepção, refletia o instante em que ele estava vivendo. Superação da pecuária extensiva em crise existencial. E emergência da indústria em Parnaíba, baseada no óleo. E a valorização da cana-de-açúcar, que foi pontual no Piauí. Teve
foi marcante, ficou marcante na memória por conta dos poetas, dos intelectuais, né? Os mugidos dos bois da minha terra, cantava lá da Costa e Silva, mas não é exatamente uma experiência da cana-de-açúcar estendida ao longo do território. Nós temos, então, essa, essa percepção do momento. Agora, nós vamos passar aqui a acompanhar o hino do Piauí. Por favor, Samara, bote o hino do Piauí, que é escrito por um contemporâneo e conterrâneo do Luiz Mendes, porque o da Costa e Silva é de Amarante também. Os dois são de Amarante. Você, por favor, Samara, a, o hino do Piauí. Todo mundo está lembrado do hino, mas vamos aqui fazer uma leitura mais pormenorizada do hino, né? Como é? Não está aparecendo. Continua o brasão. A Samara, minha companheira aqui, está com dificuldade de exibir. E eu não sei manipular essas coisas. Mas eu vou começar a ler, né, a poesia do Da Costa e Silva. Salve, terra que aos céus arrebatas, nossas almas nos dons que possuis. A esperança nos verdes das matas, a saudade das serras azuis. Uma coisa que eu nunca consegui penetrar. Serras azuis. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador. Até agora, o da Costa e Silva remete à natureza e a uma situação geográfica, uma localização geográfica, terra equatorial. Pertencem-te à nossa vida, nosso sonho, nosso amor. Aí vem um refrão muito conhecido. Você vai conseguir exibir para que todos acompanhem, Samara? Eu vou continuar aqui para a gente não perder tempo. O refrão muito conhecido. As águas do Parnaíba, rio abaixo, rio arriba, espalhem pelo sertão e levem pelas quebradas, pelas várzeas e chapadas, teu canto de exaltação. Parêntese. Como era importante o rio Parnaíba para quem morava na beira do rio, para quem fez a sua vida na beira do rio, nessa época. Porque, como já vimos ao longo desse curso aqui, e o Felipe compreende bem isso, toda a ocupação se deu sem necessariamente usar o Parnaíba. A ocupação, a extensão das fazendas se deu em torno dos afluentes do Parnaíba. Eu não sei o que você está botando, eu te passei a coisa selecionada. É porque ela foi atrás, a Samara foi atrás na internet, eu tinha passado. Pois é. Samara, pode fechar. Você tente colocar, por favor, o hino de Oeiras logo em seguida, nesse documento que eu te passei, tá bom? Então, amigos, vamos retomar aqui, né? O Rio Parnaíba ganhou relevância na segunda metade do século XIX como via principal de comunicação e perde relevância há algumas décadas atrás. Nesses termos, ele continua importante. Ele não é exatamente o rio que responde pelo nucleamento populacional. Os núcleos são estendidos aí por seus afluentes, né, um espaço muito vasto, 253 mil quilômetros quadrados. Mas o destaque aqui é o Parnaíba. No hino, o que aparece é a grande artéria, né? O Parnaíba é como se resumisse o Piauí. Desbravando-se os campos distantes, na missão do trabalho e da paz, a aventura de dois bandeirantes, a semente da pátria nos traz. Essa estrofe aí é a mais polêmica, inclusive a polêmica aberta por diversas pessoas, inclusive pelo Adrião Neto, um historiador que tem diversos livros publicados. Por que polêmica? Vou reler aqui. Desbravando os campos distantes na missão do trabalho e da paz. A aventura dos dois bandeirantes. Domingos Afonso Sertão e Domingos Afonso Mafrense. Marcados na história como não em busca da paz e do trabalho, mas da limpeza étnica que permitiria o desenvolvimento da pecuária extensiva. Enfim, da dizimação dos povos originários. Missão do trabalho e da paz. Esses homens eram guerreiros, eram invasores de um território. E, por acaso, eles não são exatamente os responsáveis pelo desenvolvimento das fazendas. Né? Mas aqui a remessa, a leitura do Carvalho remessa aqui. A semente da pátria nos traz. A semente da pátria nos traz.
Bom, pode fechar e abrir agora os dois hinos, o hino de Oeiras, né? O hino de Oeiras. Dá para ampliar um pouco? Eu já estou quase terminando a minha exposição para abrir os debates e nós ouvimos os comentários do Felipe, né? O hino de Oeiras. Depois de vagar nos mais rudes labores, Mafrense, Mafrense, o homem da casa da torre, né? Da terra entre morros tomados de amores, quer dizer, que ele se tomou de amores, e se plantou, né? Oeiras invicta, tu serás sempre, ó terra bendita, ó terra bendita de amor e de paz, né? Do Mocha a corrente a mirar cristalina, nasceste feliz ali no rosário da doce colina, que a lenda nos diz. Enfim, é uma leitura, né? Uma leitura do passado, como sendo um passado de amor. Os primeiros invasores do Piauí foram apaixonados pela terra, e aqui tem a referência à localização, né? Em termos de sociedade, não há referência. Tu foste, ele termina assim, tu foste, sem dúvida, o berço fadado do teu Piauí, e as glórias maiores dos tempos passados colhemos aqui. Já vem a disputa com Parnaíba, né? Vejam, as glórias maiores dos tempos passados. O Eiras reivindica as glórias maiores dos tempos passados. Colhemos aqui. Também no futuro, nós cremos, ó Eiras, coberta de louros. Serás por teus filhos, malgradas canseiras, da sorte e desdouros. É muito, muito raro você verificar, você constatar um hino que seja finalizado por uma palavra de tristeza, uma voz, um lamento, né? É exatamente o que ele faz. Desdouros, é a última palavra do hino. Desdouros. Normalmente os hinos se, se credenciam assim como exaltadores, né? Eles exaltam, eles chamam, eles animam, e aqui termina dessa forma. Reflete, certamente, esse hino foi feito no século XX, reflete certamente a perda de importância relativa de Oeiras em relação a Teresina. Agora, a última exemplificação, aliás, a penúltima. O hino de Teresina. O hino de Teresina, né? Lá acaba com desdouro, e o hino de Teresina entra com risonha entre dois. Você pode expor? Você consegue expor o hino de Teresina? Oeiras termina quase chorando o hino. Aí Teresina começa, o hino de Teresina. Risonha entre dois rios que te abraçam, rebrilha sob o sol do Equador. És terra promissora onde se lançam sementes de um porvir pleno amor. É outro astral, é outra significação, é o chamamento, é o ânimo, né? É o ânimo, é a crença no futuro. No começo, logo, usa a palavra, a primeira estrofe, a promissora, a promissão. Do verde exuberante que tivestes, ao sol que doura a pele a tua gente, refúgios cristalina em chão agreste, lírio orvalhado resplandente. Aqui ele puxa com fortes versos e belos versos sobre a natureza verde que te quero verde, verde que te quero glória, verde que te quero altiva, como um grito de vitória. E é pura, pura exaltação, é força isso, né? O nome, aí entra a parte que a parte que remete ao passado, né? Ele busca aí um tom magéstico. O nome de rainha altiva e nobre, real safaceirice nordestina. O que Tereza Cristina tem a ver com Nordeste? Né? E mais, ele menciona a faceirice nordestina quando o Nordeste, objetivamente, não havia, né, aquelas circunstâncias da história, né? Nós já vimos isso aqui. Nordeste ainda. Aqui todo esse conjunto aqui era tomado como norte, não como nordestino, né? Da graça jovial que te recobre, Teresa, eternizada Teresina. Aqui uma reverência à família imperial. Cidade generosa, a tez morena, de um povo honrado, alegre, acolhedor, a vida no teu seio é mais amena, na doce calidez do teu amor. Ou seja, o hino exalta até ver o calor de Teresina como uma coisa maravilhosa. Aqui, eu tenho a impressão que o nosso querido amigo, amigo Aurélio Melo, né, no seu shot belíssimo e marcante, né? Ei, você me deixa tanto zonzo, quase como louco de encantamento. Eu desanoiteço no teu corpo de mulher, nos teus olhos, né, tão menina. O Aurélio exalta exatamente o calor de Teresa.
Ele não faz disso uma coisa negativa. Mas, enfim, termina o hino de Teresina. É, eterno raio de sol, manhã de clara azul e céu de anil, és fruto do labor da gente simples, humilde entre os humildes. Esse verso final aí já mostra, a meu ver, um traço da cultura, um traço forte. Humilde, por que exaltar a humildade? Na verdade, aqui é exaltar a pobreza, reconhecer-se pobre. Humilde entre os humildes. Essa referência aqui me parece uma referência de acatamento de uma situação de inferioridade. Agora concluamos aqui a intervenção com o hino da Parnaíba. Parnaíba, esse hino aqui ele foi feito em 1922, aliás, nos anos 30, não vou precisar a data agora porque eu não tenho de cabeça, mas foi feita por um dos homens de visão mais moderna que o Piauí já teve, foi o Adhemar Neves. Esse senhor, família importante aqui, ele teve noções de planejamento urbano na Europa e foi responsável aqui por intervenções fundamentais. O Regis Couto pode mencionar isso, pode falar sobre isso. Algumas concepções que ele teve que ainda hoje garantem certa fluidez e certa lógica no planejamento urbano de Teresina. Parnaíba teu nome exprime e em nosso peito ardor sublime, que nos inspira a repetir a doce escala da voz do rio que te envolve e que te embala. Aqui, o rio aparece como elemento importante e não poderia deixar de ser, porque o Parnaíba era empório e a circulação era, sobretudo, via fluvial. Parnaíba deve a sua existência à sua condição geográfica e à produção agrícola e ao extrativismo. Esse hino foi feito num momento de ascensão da exportação extrativista. Teus filhos bravos, no embate rudo, fazem do peito um bronze, o escudo. E a quem da luta todo ardor não liba, ao som do brado, salve ao Parnaíba. Possuis o brilho da paz bendita, que sobre nós fuge e palpita. Todos os hinos gostam de falar em paz e misturam paz com guerra. A receita de um bom hino tem que ter sangue e promessa de paz. Esse hino aqui, o autor dele, dessa letra, foi um amigo de meu avô, o R. Petit. Ele foi um dos mais frequentes, dos mais assíduos poetas do Almanaque da Parnaíba. E quem dá luta, o verso final, ao sopro do Nordeste a vida canta. Ao sopro forte do Nordeste a vida canta. Vejam bem, o Nordeste aqui era um vento, ó. Não se tratava de uma região. O Nordeste era um vento, tal como aparecia no sertão de Euclides da Cunha, não há referência ao Nordeste, a não ser como vento. A palavra Nordeste mal aparece, e quando aparece em Os Sertões de Euclides da Cunha, é como um vento orientado no sentido Nordeste. Nessa oficina de labor que nos encanta, que é a exaltação do trabalho, porque Parnaíba era industrial, era comercial, tinha trabalho, vinha gente do mundo inteiro trabalhar aqui. Do esforço vem a surgir a glória excelsa do teu porvir. É uma crença absoluta do progresso, de que vai dar certo, vamos para frente. E quem dá luta, todo a dor não liba, ao som do bravo, salve a Parnaíba, possui o brilho, aqui está repetido, possui o brilho da paz bendita. Né? Pois é isso. Aí estão os hinos. As remessas às situações geográficas e a riqueza da natureza, a beleza da paisagem e a ausência dos vaqueiros, a ausência dos escravos, a ausência da guerra contra os índios, a ausência de um sentimento efetivamente coletivo, de uma irmandade, de uma comunidade, a ausência de eu diria, de uma identidade. A identidade do Piauí é uma construção, e ela, a meu ver, não é algo assim marcado. Quando o de fora olha o Piauí, ele vê o quê? A terra da pobreza. Sempre foi assim, faz muito tempo. Né? Em que pese ter sido terra da riqueza, porque o Piauí suportou toda a carga dos retirantes da seca ao longo de muitos anos. Quando se quer exaltar o Piauí, nunca ocorre que o Piauí realmente foi digamos, como é que o nome que se usava, que eu usei muitas vezes aqui, o refrigério de toda uma vasta região, permanentemente em crise. Né? A pecuária extensiva do Nordeste Oriental em crise e o Piauí suportando, porque tinha carne, peixe, óleo de coco, frutas, enfim, capacidade de suportar, e suportou, né, um bocado de gente que teria morrido se não fosse
as riquezas daqui. Então, o orgulho de ser terra dos vaqueiros ainda existe. Não há monumentos referentes a isso, não há referências maiores em termos de logradouros, não está no hino, não está no brasão, não está no escudo, não está em nada as referências. Acho que o Piauí, enfim, terminando e concluindo e abrindo para as discussões, para a intervenção do Felipe, eu acho, Felipe, é, que o Piauí tenta apagar a, a marca principal. A marca principal, na minha percepção, foi a terra dos vaqueiros. É isso. Olha, liga teu microfone. Sou eu agora? Isso. Bom, é sempre bom ouvir nosso amigo Manuel Domingos com a sua análise percussiente, que vai fundo, né? E eu começaria dizendo que não conheci pessoalmente o Luiz Domingos Ribeiro Gonçalves, embora tivesse tido a oportunidade. Ele era parente próximo do Afrânio Nunes, meu amigo na época, a vida toda. Mas ele já bem mais velho do que eu e morava no Rio de Janeiro, vinha aqui raramente. Mas eu tenho um livro dele, e é realmente uma das fontes de consulta que eu tenho sempre, né? Eu fui procurar agora há pouco, mas não achei. Segundo ponto, eu tenho sido muito mais, ou tanto quanto economista, um historiador, ou tentando de outra maneira, tentando explicar a economia do Piauí de hoje com esses fundamentos, com esses condicionantes do passado. E o Piauí continua preso ao passado. O passado é para nos dar referências e novos olhares para o futuro, evitando o que tem que ser evitado, cultivando aquilo que deve ser cultivado, homenageando aquilo que tem que ser homenageado. Mas, e aí começando, voltando um pouco ao brasão, nessas minhas andanças pelo Piauí, eu já andei, rodei pelo Piauí depois que me aposentei, eu já calculo mais de 200 mil quilômetros de carro, dirigindo, parando, fotografando, fazendo vídeos, vendo o Piauí de outra maneira, não mais como economista, mas tendo uma visão um pouco também histórica, sociológica, cultural da nossa economia. E passando, indo para Picos, à esquerda de quem vai passando por Dom Expedito Lopes, eu percebi que tinha uma roça lá com os palmeiras. Eu parei, voltei, entrei peguei a estrada para entrar na cidade e percebi que lá tem três palmeiras do Brasão. É o único lugar que eu conheço, eu já rodei muito, onde nós temos as três palmeiras juntas, na mesma área de 1 hectare, pô. Temos a Carnaúba, o Babaçu e o Buriti. Essa coisa. Então, essa foto, para mim, é emblemática da nossa flora. O que eu quero dizer nesse comentário é que nós, por sermos presos ao passado, nós esquecemos de mudar aquilo que deve ser mudado no passado. Por exemplo, o vaqueiro, ele é o nosso herói, é o herói da ocupação do território, mas ele é o símbolo de uma economia atrasada, que não se modificou ao longo do tempo e que perdeu a expressividade econômica já no final, meados do século XIX. E aí quem reparou isso pela primeira vez foi o alemão Gustavo Deutsch, no livro que ele fez, relatório que ele fez sobre o Rio Parnaíba, em que ele disse que na pecuária do Piauí, o touro melhor é que é o vendido para fora. O segundo melhor é o que era para boi de carga, né? Para puxar carga, seja no engenho, seja no carro de boi. E o terceiro marruá de qualidade é que ele botava para ser o reprodutor. Daí vem, entre outras coisas, o declínio da nossa pecuária. Não só a questão de mercado, que aí é outra história, é outro momento de discussão. Então, a pecuária do Piauí se arrastou durante esse tempo todo como uma pecuária extensiva e pobre. E aí vem minha primeira definição de símbolo não visual do Piauí, que é o apego ao extrativismo. O Piauí começou com o extrativismo do solo, dos pastos naturais, dos vales ondos, lá do Canindé, do Piauí, do Gurgueio. Depois, o Piauí passou a ser o extrativista das nossas riquezas do babaçu, da carnaúba e de outros produtos do extrativismo. E aí, já no caso, mudando de época, de era na história, por conta da industrialização em Parnaíba, do núcleo exportador de Parnaíba. Já na segunda fase, Teresina entrando já na história como a capital do Estado. E, por último, o extrativismo do governo. As pessoas e os políticos, os detentores de poder, desde o tempo primeiro, extrai do governo os seus bens. É o clientelismo e o patrimonialismo que ainda hoje existe, disfarçado de outras formas. Nós sabemos que. E aí não é só mais o Piauí, e é o Brasil inteiro que assumiu esse papel do patrimonialismo. Eu estou no governo, então eu sou dono do governo, eu sou dono do patrimônio público. O fundo de pensão da Petrobras, o fundo de pensão do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, assim por diante. Então, a minha imagem, uma das imagens do Piauí. Esse apego ao extrativismo. E hoje, recentemente, a questão das transferências federais, que estão distorcendo esses rumos do Estado. Hoje mesmo o IBGE publicou o PIB do Piauí de 2022, mas não divulga o PIB por subsetores. Aí tudo bem, a agricultura está aumentando por conta do cerrado,
Mas não é esse o lado positivo maior. É o comércio que está aumentando mais a participação na formação do PIB, ou da renda. Comércio, por quê? Porque vem o dinheiro de fora, as pessoas com dinheiro de fora vão fazer o quê? Vão na mercearia da esquina, no supermercado do bairro e compram coisas que são produzidas fora do Piauí, ou a maioria. E se nós tivermos um pouquinho de cuidado, eu chego no Pão de Açúcar aqui, onde eu compro sempre, tem um estantezinho lá, um troço lá, com produtos orgânicos, que vem do Ceará, aqui da Serra. Muito pouca coisa do Piauí. Então nós temos uma mania de ser rico da pecuária antiga, que acabou e não produzimos, exceto a questão da soja. E isso é errado, com algodão, com milho e assim por diante. Então, esse ponto, e você sabe, Manuel, quem mais me acompanhou desde o início, eu comecei aqui em 1971 no governo do Estado, plena ditadura militar, planejamento centralizado em Brasília, e nós fazendo aqui os projetos para levar para Brasília. Então, eram as decisões tomadas lá. Nós não tomávamos decisão aqui. Nós nos adaptávamos ao que estava lá em Brasília. Quando vem a redemocratização, que é isso, bom, agora você, a decisão é sua. Aí ninguém toma decisão. A decisão que importa tomar. As decisões são aquelas do dia a dia, sem um norte, sem um projeto do Piauí. E nós reclamamos sempre, qual é o projeto do Piauí nesse período da década de 70 e um pouco de 80? Que era a construção da infraestrutura, da energia, Boa Esperança, da Universidade, 71. Então, nós tínhamos, naquele momento, independentemente da questão política, nós tínhamos um horizonte para seguir, nós tínhamos um norte, que era dotar o Piauí de uma infraestrutura como o Brasil todo estava fazendo. E aí é onde entra uma das qualidades que eu atribuo ao regime militar. Havia um projeto de país, que era a integração nacional, sem discutir o mérito, se é Transamazônica ou isso, aquilo, mas havia o mérito de interligação com as telecomunicações, com a energia elétrica e com as estradas. O Piauí hoje não tem isso mais, acabou. Quando se fala, qual é o norte do Piauí? Para onde é que nós vamos seguir? Você pode ver pelo governo. É um bate-cabeça aqui, outro ali, projeto tomando um empréstimo no atacado para fazer calçamento no interior do estado, nas prefeituras, fazer o asfalto por cima de asfalto. Esse porto de Luiz Correia, ninguém discute esse porto. O governo está fazendo, tudo bem, estamos aguardando ele terminar. Mas já inaugurou o terminal de pesca há um ano e não está pronto. Falta a outra parte da Marinha. Mas veja, Parnaíba, e aí, para focalizar um pouco em Parnaíba, a cidade de Parnaíba não mexe nisso, não procura isso. Não trata disso com o governo do estado. Porque quem interessa ao Piauí, em primeiro lugar, o porto é a Parnaíba, não é a Teresina, não é onde está o governo. Então, e aí é a outra tese que eu estou desenvolvendo. O problema não é meu, é do outro. Então, o problema na prefeitura. Uma estrada federal passa pela cidade. O problema não é meu, é do governo. Aí, o outro problema é do Estado. O Estado diz, não, o problema não é meu, é federal. Então, fica todo mundo jogando a responsabilidade para o próximo, que é o nível de governo seguinte. Mas acontece que, esta hora, Parnaíba de novo, tabuleiro litorâneos. Quando é que a cidade de Parnaíba foi atrás do DENOC ou do governo do Estado para resolver o problema do projeto? Então, interessa a Parnaíba, primeiramente, resolver o problema Felipe, você me permite aí? Pô, Nós não. tivemos aqui, me permite aí um rápido parênteses acerca dos tabuleiros. Pô, não. Nós tivemos aqui em aula passada o Bebeto, que é o líder mais reconhecido lá dos irrigantes, né? Rapaz, a luta desses caras foi uma Eu luta. sei. Eu conheço isso desde o início, de 89, 88, por aí assim, quando o Sarney colocou no Piauí Tabuleiro Litorâneos e Guadalupe, e mais dois ou três no Ceará e um no Maranhão. Sabe por que, que o dinheiro não saiu na época? Porque a desapropriação demorou a ser paga, o Banco Mundial estava interessado em financiar esses projetos. Saiu do Piauí e botou o dinheiro lá no Ceará. E quem era ministro da Fazenda? Ciro Gomes. Então, essas coisas precisam ser ditas. Mas aí, quem é que tem que dizer? Quem é que é Parnaíba, em primeiro lugar. E aí eu pergunto, quantas vezes o prefeito de Parnaíba veio a Teresina reclamado, qualquer prefeito, não é esse, qualquer um, de 89 para cá. Nunca que veio para cá. Quantas vezes um governador do Piauí foi a Parnaíba para visitar o tabuleiro litorâneo? Nenhum. De modo que, aí voltando para a pergunta aqui, nós temos primeira coisa, a mania do extrativismo, que agora é o extrativismo do governo federal, do dinheiro do Bolsa Família, assim por diante. Ninguém mais quer trabalhar. Não, eu ganho 600 para não fazer nada, é melhor do que ganhar 1.200 trabalhando. Segundo ponto, essa questão do problema não é meu, é do outro. O problema é meu. Se o projeto é na minha cidade, o projeto é meu, eu prefeito, eu sociedade. Então, vou reclamar do governo do Estado. Aí diz, não é meu, é federal. Então, nós vamos, prefeito, governador, ao governo federal. E isso já teria que ser resolvido. Manuel, 1989 para cá são 40 anos quase, 30 e tantos anos, né? Pô, mais de 30 anos. E esse projeto não acaba? Culpa de quem? Aí, nós estamos no segundo, que é o problema, é a transferência da responsabilidade. E o terceiro, que aí realmente é o mais importante, é esse. Qual é o projeto que nós queremos como Estado? Né? E aí, para encerrar um pouco esse comentário, quando a gente olha, ouve esses hinos, ali tem muita poesia, muita licença poética. E na música, uma coisa indolente, dolente, aliás, arrastado. E ainda para ser coisa de levantar o ânimo.
E tem que ser rápido. O nosso hino do Piauí é longo, o nosso hino de Teresina é longuíssimo. Eu não sei o de Parnaíba, não sei o de Oeiras, mas imagino que sim. Não levanta o ânimo, é para baixo. É Uhum. bonito? É. Mas veja, eu estou lendo agora, porque eu vou fazer o artigo lá para o Instituto Histórico do Eiras, da palestra que eu fiz, eu estou escrevendo, estou revendo alguma coisa. Então tem as impressões de dois grandes viajantes alemães, né? E o Todt e o Spix, e o Gardner, escocês, né? Três, aliás. O que é que o Spix e o Gardner disseram de Oeiras? Que é uma cidade miúda, pequena, e era pequena, né? Por que era pequena? Por conta do modelo econômico da pecuária extensiva. As pessoas moravam nas fazendas, moravam na cidade. Aí, quando vem o Rio Parnaíba, quando vem a navegação, você compara Amarante, por exemplo, que passou a existir depois disso. Amarante, em relação ao Oeiras, cresceu muito mais. Quando você pega a população de Teresina, 7 anos, 8 anos depois, já era maior que a de Oeiras naquele momento, cheio de tantos anos de capital. Então, essas coisas, nós temos que dizer assim, o que é que o passado nos ensina? Ensina lições importantes. Mas, principalmente, o que futuro nós queremos para esse país, para esse Estado? Não está dito em lugar nenhum, as pessoas não estão discutindo isso. E onde é que nós temos que discutir? Começar na universidade, começar aqui nesse seu canal, e chegar a encostar no governo. Mas não, aí o governo não interessa esse tipo de coisa. Interessa pegar um empréstimo de 2,5 bilhões para fazer mais coisa de estrada. E aí, para terminar de fato, essa minha intervenção no momento. E aí é para você também uma certa provocação. O que é que nós temos hoje no Brasil, especialmente no Piauí, com relação ao governo? No meu tempo dos governadores Disseu e Lucídio, somente desses dois, nós tínhamos um compartilhamento da gestão. Os deputados indicavam o secretário, sem mais quem indicava. Eu fui escolhido sem indicação de ninguém, o pessoal do Distrito e do Lucido, mas ali nós éramos uma equipe compartilhando uma gestão. O que é que tem hoje? É o compartilhamento do poder. E aí não dá certo. Por que é que não funciona? Cada deputado é uma parte do poder. O governador ficou com a parte, e o presidente fica com a parte que interessa, que é saúde, educação, fazenda. E o resto ele distribui. Senador A, B, C, por partido A. Então, transporte, não sei o quê. E aí é o compartilhamento do poder, que não funciona. O governo federal, e se você souber, me diga, qual é o plano do governo atual, do governo federal e do anterior, em relação ao Brasil? Não tem. Então, é isso que eu queria falar nesse momento, talvez para provocar um pouco a discussão vamos dizer assim, Uhum. o calor dessa conversa. Felipe, é sempre muito bom te ouvir. A relação entre perspectiva de desenvolvimento e identidade cultural, que é o tema da aula, né? Como nós nos caracterizamos de cultura, né? E a questão principal, constituímos uma comunidade identificada, me parece que a tua intervenção confirma a minha afirmação anterior, de base, que é não constituímos. Não constituímos essa comunidade porque, para que haja uma comunidade, tem que haver digamos, um apelo unificador. Você marca, não temos um projeto. A ausência de um projeto de Estado, concordo contigo, também não há projeto de nação, né? Não há um plano para, que oriente a estratégia federal, do governo federal, mas aqui a nossa temática é estadual, eu acho que isso não, não dispomos. Não dispomos de bandeiras unificadoras. Né? E a minha leitura aqui dos hinos, né? E assim também como a do Brasão, mostra isso. Não há aquele traço que pode unificar. Se trata de glorificar, ou de exaltar e viver de exaltação do passado, não se trata disso. Né? Mas toda a comunidade tem que olhar para o passado e, e vê-la com dignidade, e vê-lo com dignidade, e, ao mesmo tempo, olhar para o futuro e ver com esperança. Acho que falta isso. Não, pois é, Só. mas veja, você falou no vaqueiro e disse, falta um monumento ao vaqueiro. Monumento, para dizer assim, foi esse cara que abriu o Piauí, que fundou o Piauí, né? Foram eles que fundaram. Mas não é mais esta pecuária, é outra pecuária. Por quê? Porque o mundo mudou. E aí, vem lá de 150 anos atrás, essa constatação de que a pecuária extensiva não é mais possível ser o carro-chefe, né? E aí, nós já conversamos um pouco sobre isso. Eu estou trabalhando nas leituras sobre o Piauí, principalmente, em dois temas. Um é a decisão política, como é que ela é tomada. Segundo, a questão da tecnologia que traz essa decisão para ser tomada. Quem é que muda a tecnologia? Quem é que faz a tecnologia? São as pessoas inovadoras, os empresários. São pessoas do governo que têm mentalidade inovadora. Então, nós não temos mais pessoas criativas, pessoas que dão soluções no governo para melhorar a gestão. E aí é onde vem essa coisa do traço cultural. Quando você chama a comunidade, as várias comunidades que integram o Piauí,
que são de origens diferentes, né? São várias comunidades, inclusive essas que estão chegando agora do sul, do sudeste, para o Cerrado, outras que estão chegando para as energias eólica e solar, são pessoas de fora. Lá em Queimada Nova, encontrei um sujeito lá, engenheiro mexicano, trabalhando nessas empresas, né? Então, tudo isso é um Piauí diferente. Eu acho que eu já lhe falei, quando eu viajo para o lado do Cerrado e para o lado do sudeste, onde tem aquele arco das serras, onde estão as eólicas, parece que eu não estou no Piauí. O que é que está acontecendo? Coisas que vêm de fora, decisões são tomadas fora. É o cara que vem para cá porque tem terra, o cara que vem para cá porque tem vento. Mas não está vindo gente que vem para cá porque tem água. O nosso Rio Parnaíba é um traço, não é? Está no hino. Se nós temos muito mais água do que o Ceará, como é que nós temos um terço da área irrigada do Ceará? Não tem sentido. Então é isso. Nossos símbolos naturais mudaram. Não são mais Babaçu, nem Buriti. Carnaúba ainda é. A cana deixou de ser, pode voltar a ser, tem uma única indústria aqui, mas lá no Gurgueia tem uma quantidade enorme de pequenos alambiques que nasceram, que brotaram de lá para cá, e o Sebrae foi e deu um jeito, deu uma organizada. Então eles têm lá, são pequenos produtores, essa agricultura familiar que tanta gente fala, né? Então tem coisas acontecendo que o governo aqui não sabe. E aí eu tenho particularmente um interesse naquele Piauí antigo que ainda subsiste, está subsistindo, que é o Piauí do engenho de madeira e o Piauí do carro de boi, lá de Barreiras e Gilboés. No Piauí ninguém quer saber disso, mas em Goiás querem dar dinheiro, dar turismo, da cultura, da cinema. Então, os nossos símbolos do passado podem ser reaproveitados de um outro ponto de vista, preservando-se a memória, homenageando-se àqueles que fizeram no passado e dando um outro rumo para esses recursos que nós temos. E quem que faz isso? São as lideranças, não necessariamente o governo só, mas as lideranças como você, como eu fui, as universidades e assim por diante. Alguém deseja fazer algum comentário? Eu e o Felipe temos monopolizado aqui Eu acho bom, a acho bom. conversa. Alguém tem alguma questão a levantar? Estou vendo aqui a Suzana está aí, não? Florice. A Diva, Daniel, a Terezinha, o Regis, a Graça. Olha, Felipe, um Estado que talvez seja caracterizado como aquele que luta denodadamente por seus interesses. Ele tem uma marca, um Estado que mais tem uma identidade fechada, assim, essa identidade é do vaqueiro, é do gaúcho, né? É do gaúcho. E o gaúcho arranca, faz revolução e se porta ali, terminou comandando por muito tempo, né, o Brasil. O Estado mais poderoso também tem uma marca identitária, é o Bandeirante. O palácio do governo é Bandeirante, a via principal é a via dos Bandeirantes, a exaltação permanente. Me parece que isso tem um sentido. Eu dei aula no programa de pós-graduação do Ceará e ao Mudança Social do Nordeste, e eu me referi à pecuária extensiva e tudo, estava lá entre os meus alunos do programa de doutorado, alguns intelectuais que tinham influência de uma forma geral, em particular no governo, na política cultural. Um deles, um querido amigo, um poeta, teatrólogo, Oswald Barroso, né? Depois do meu curso, montou no Dragão do Mar, naquele centro Dragão do Mar, uma grande exposição dos vaqueiros, mobilizou um bocado da mídia em torno do vaqueiro, estava querendo ganhar a identidade do vaqueiro, do Ceará, né? Se alterando sobre todos os aspectos, com aqueles administradores modernos, e comprou esse negócio. Ainda hoje eu acho que o Ceará exalta mais o vaqueiro, relembra, procura se apresentar como herdeiro do vaqueiro, do que o Piauí. E aqui no Piauí, realmente o vaqueiro some. Eu terminei de ler aqui peças importantes da formação da identidade, de nossa identidade. Não senti em nenhum momento, a não ser quando o Luiz Mendes Ribeiro Gonçalves lembra que a carnaúba, indiretamente, falava do vaqueiro, porque permitia, né, o alimento apenas por aí. Carnaúba permitia o curral e a casa. A casa Então, dos fazendeiros, os boiadeiros que vinham para cá, era feita de carnaúba e o curral de carnaúba, certo? Mas ninguém come aquela. Eu comi quando era menino a castanha, a carnaúba é gostosa, mas não é alimento. Mas olha, eu visitei há uns 20 anos uma viagem do Banco Mundial, do governo americano, os projetos do Vale do Colorado, de lá, aquela barragem Hoover, lá em Nevada, em Novo México, ali assim, Arizona, não sei. E nós visitamos um confinamento na Califórnia de 100 mil bois juntos ao mesmo tempo, 100 mil, para fazer
3 vezes por ano, então são 300 mil bois por ano, o movimento desse confinamento, que tinha uma baita de uma indústria de ração, enfim, era todo um complexo agroindustrial. E, de repente, passam 2 sujeitos a cavalo. E eu perguntei, por que esses caras estão fazendo aqui? Disse, não, é para manter a tradição. Nós começamos aqui há cento e tantos anos atrás, era eles, era o vaqueiro, o cowboy, né? Então os caras mantêm num confinamento com 100 mil bois, aí o cara tá com o rádio na mão, e o pessoal que vai de moto, percorrendo os piquetes, né, lá, os lotes, às vezes vê um animal caído, algum problema, ele liga pelo rádio, e o cara chega lá com uma ambulância, entre aspas, pega aquele animal e retira. Mas então, uma alta tecnologia de criação de gado, mas com a tradição do cowboy. Por que a gente não faz isso Mas, aqui? mas o que é isso? Um dos fundamentos da indústria de Hollywood, a imagem do americano para o mundo é do cowboy. Cowboy, exatamente. Né? Quer dizer, não há país que tenha assim quebrado os padrões de modernidade tanto quanto os Estados Unidos. Não obstante, ele, ele, ele através da figura do cowboy, que é o vaqueiro, né? Através do vaqueiro, ele passa muitas mensagens. Por que razão, Felipe? Responde. O Piauí esconde o vaqueiro. É uma espécie de. Há um culto à Vergonha pobreza. do passado, Não, há um da culto à pobreza. pobreza em algumas coisas e querer esconder os que são pobres de outra forma, né? O vaqueiro é uma figura hoje típica do folclore. Lá em União tem um coral dos vaqueiros, muito bonito, por sinal, que, de certa maneira, aproveita um pouco dos aboios do vaqueiro. E esse coral é muito interessante, lá de União. Mas a homenagem que falta ser feita ao vaqueiro é um ponto central. E eu imagino que lá em Oeiras nós teríamos que fazer um grande monumento ao vaqueiro, como em Porto Alegre tem os boleadores lá. Não tem lá, na entrada de Porto Alegre, Claro, aquele monumento o dos Rio Grande do Sul boleadores. todo é uma pura exaltação Sim, à figura do gaúcho. o De gaúcho. passagem, o gaúcho também conforma a Aliás, é personalidade o laçador, cultural não é da. boleador, laçador. É o Pois é, laçador. mano. Pois é. O gaúcho também é a pilastra da identidade argentina. A Argentina foi o primeiro país da América do Sul a se industrializar, a se urbanizar, né? Mas nunca, em nenhum momento, ela perdeu os grandes referenciais culturais da Argentina, são do gaúcho, né? Do gaúcho. Ele passou a competir com o portenho, né? Mas é o gaúcho que realmente dá a raiz da nacionalidade argentina. A sensação que eu tenho, Felipe, é que há um problema de ordem cultural no Piauí. É a vergonha do passado. Sabe? É uma vergonha do que nós fomos. E a comparação permanente, o Ceará é assim, o Ceará teve isso, a gente perdeu, como se o Ceará fosse modelo para alguma coisa. O Ceará concentra, né? A maior capital do Nordeste está no Ceará, né? E aqui dentro, né? E aqui nesse grupo que é reunido nesse momento, tem testemunhas de milhares de pessoas a esse momento passando fome nas ruas de Fortaleza, né? E as iniciativas particulares se tornam fundamentais para a sobrevivência dessa, dessas pessoas, sabe? É, não obstante, o Piauí é o tempo todo, como o Ceará é bom, como o Ceará é uma exemplificação permanente do Ceará, como se fosse, se o Piauí não tivesse, inclusive sido responsável pela sobrevivência dessa sociedade nos momentos mais trágicos, né? Nos momentos mais trágicos, a partir Com de certeza. 1877, né? O Então, Ceará, essa é uma questão de ordem cultural que eu levanto para o debate, né? A sensação que eu tenho é que é fundamental para uma postura mais positiva que enxerguemos o passado, sabe, com altivez, né? E que construamos uma ideia de futuro sem negar, sabe, essa altivez do passado. o nosso discurso, a poesia, o hino, os romances, essas coisas, fazem uma certa mistificação um pouco de certos símbolos nossos, né? Por exemplo, a água, o rio. Mas o que é que se faz pelo rio? Agora, em Teresina está havendo um saneamento básico, esgotamento sanitário, que vai melhorar as condições do rio. E lá, em Floriano, em Parnaíba, em outras cidades, como é que está sendo esse tratamento do rio? Cadê o tratamento das margens, das nascentes? Porque o rio, e aí eu estou falando isso, que eu estou escrevendo sobre o rio Parnaíba agora, é meu trabalho do dia a dia. O rio Parnaíba, que é mais piauiense do que maranhense. Maranhão tem outras alternativas, né? Mas o Piauí não cuida disso. E a Parnaíba, por exemplo, que é o centro do delta do Parnaíba, poderia ser realmente esse, como diz lá em inglês, o hub do turismo naquela região. Você está localizado a 100 quilômetros de Jericoacoara, 100 quilômetros de Lençóis Maranhenses e 100 quilômetros de Serra da Parque do Ubajara, 100 quilômetros de Serra, de 7 cidades. Mas não tem, você tinha que ter voos para Parnaíba, como se tem para Teresina e para outros lugares, não é? Como já foi antigamente, para Pané, para Belém, para São Luís. Agora, essa coisa tem que nascer de Parnaíba, não é coisa de Teresina para resolver.
Você Esse é está um... me dando corda para começar uma campanha aqui para criar um estado da Parnaíba, viu? Pode ser, eu também acho. O estado do Basta, Delta. basta lançar a ideia de criar um estado aqui da Parnaíba para a imprensa começar a prestar atenção e sabe? A É, gente tomar uma exato. parte, como sim, até Tutóia, tudo aqui é o estado da Parnaíba. Ainda até Piripiri. Não, Piripiri para cá. chame Manuel estado do Domingos, Olha, Delta. basta Manuel uma Estado do Domingos, provocação Delta. dessa para o Regis se inscrever para falar. Diz aí, é o Regis. seguinte, você falou, né, falaram Falou. na criação do estado do Delta, isso já existiu, não digo loucura, mas era uma provocação que se tentou, um grupo aqui, nós temos um relatório, eu já lhe dei, Manuel Domingos, esse relatório fazendo análise da situação. Seria um estado complicado de se criar, porque envolvia um pedaço do Maranhão e outro do Ceará, com o norte do Piauí. Seria mais ou menos um raio com centro em Parnaíba, um raio de 150 quilômetros, que eu também usei para justificar a localização do aeroporto internacional em Parnaíba, né, que beneficiaria equidistantemente Jericoacoara e Barreirinhas, entendeu? Isso foi feito e existe. Tem muitos argumentos interessantes. Muitas pessoas que participaram já morreram, Não, como o Diderot, o a ideia é Zerdel. só. Se você tirar a ideia de estado do Parnaíba, do Delta, a Uhum. ideia continua de grande validade. Porque é preciso que Parnaíba assuma este papel de centro dessa região, tanto para o lado do Maranhão como para o lado do Ceará, e para dentro do Piauí. Então, a cidade da Parnaíba precisa voltar a ser o Que já foi. carro-chefe do Piauí, digamos assim. É isso. Pois é isso. Para chamar a atenção aqui, basta. Lembra do Jesualdo? Né? E, O estado do Jesualdo, Nordeste, quando queria arrumar confusão, chamar a atenção, ele falava em criar um estado do sul do Piauí, né? aquilo. A, par- a partir da cidade dele. Né? Amigos, mais alguma questão, mais alguma intervenção, alguma pergunta? Então, vamos encerrando por aqui. Foi mais uma ocasião de uma boa conversa. A temática eu anunciei desde o começo, né? Alguém. Que é a identidade cultural do Piauí. Ela é uma temática em aberta. Eu não tenho formulações conclusivas, apenas eu me ligo nesse negócio desde que eu ouvi o Luiz Mendes Ribeiro Gonçalves, aí, sei lá quantos anos atrás, em torno de 40 anos atrás. Né? Manuel, O só para livro. terminar, eu lembrei Sim, agora que quando eu cheguei aqui, o Padua Ramos, no mês do governo Alberto Silva, era muito comum as pessoas, os técnicos, nos projetos, nas coisas, nos discursos, o Piauí é o estado mais pobre da federação. Aí eu pelejava, não é o mais pobre, a renda per capita é a menor, diferente. O Piauí é um estado rico. E essa coisa, pelo menos, desapareceu, esse apelo à pobreza. O Piauí é o estado mais pobre. desapareceu, Felipe. Como desapareceu que o Não Lula vai sei, mas pelo inaugurar o menos. Fome Zero aqui no Ah, município é? de. Então eu estou ouvindo, eu estou por fora, porque eu pensava que ninguém mais falava nisso. O Mas, IBGE acaba. Mas Lula inaugurou o Fome Zero num município lá do Piauí. Né? Sim, O mas Nós IBGE, o temos, IBGE, poderia ter começado o Fome Zero na Pô, periferia de São lá em Paulo. Baribas, Baribas, eu sei, eu lembro. Eu Ora, lembro. rapaz, mas para que Mas eu uma digo, é casa que o maior? governador do estado, o secretário de planejamento, os secretários, os discurseiros, eu nunca mais ouvi dizer. O Piauí é o estado mais pobre da federação. Não sei. Mas se não estão dizendo, pelo menos estão pensando. Estão Manuel pensando, rapaz, Domingos, continuam Manuel pensando. Domingos, Regis. Regis, o IBGE acaba de anunciar que o Piauí é o terceiro mais pobre, está à frente apenas da Paraíba e do Maranhão. É coisa Aí é a recente, uma renda per, semana. não, aí é renda per capita. Mas É foi dito assim, diferente do anunciado assim. estado rico. O estado rico é uma coisa, o povo pobre é outra. O que eu estou dizendo é que tem que haver uma correção nesta frase. O Piauí não é o estado mais pobre, não é? Aliás, está se corrigindo de um modo errado. Quer dizer que o Piauí está crescendo mais do que os outros. Não está crescendo mais. É a Bolsa Família que está dando mais dinheiro e o Piauí está crescendo. Porque, como sabemos, renda é igual produto. Se aumentou a renda, o produto aumenta. Aquilo que eu falei, via Não comércio, significa, informação. inclusive, melhor condição de vida. Às vezes pode significar o contrário. Você não está gastando dinheiro com água, né? Isso não tá entrando no produto interno. Você passa a comprar água, cresce o produto e você perdeu uma base importante da sobrevivência. Né? Mas aí, só esticando agora a discussão e mudando um pouco do assunto central, mas se você pega os indicadores sociais do Piauí, de educação, de saúde, de saneamento, continuam os mesmos de 20, 30 anos atrás. Então, que crescimento é esse do Bolsa Família? Nós não estamos crescendo na educação, nem na saúde, nem no saneamento. E aí isso o governo não mostra. Por quê? Porque não faz bem a ele se mostrar como incapaz de resolver um problema de cento e tantos anos, 200 anos, do analfabetismo, do número de anos na escola que é o menor, do índice de analfabetismo que é o maior, e por aí vai. Então, essa Olha, discussão Felipe, é essas feita. questões que você levanta, você quer falar, Regis? Essas questões que você está levantando são questões fundamentais. Nós tocamos lateralmente ao longo do curso e vamos explorar muito mais. Hoje o foco era mais essa história da identidade, né? A identidade comunitária. Constituímos uma identidade e consciência própria da sua existência, da sua comunhão de sentimentos. Nos percebemos enquanto tal e somos assim percebidos.
Isso é o nome disso, é comunidade, identidade. E a nossa opção foi verificar, a partir de uma análise do esforço dos organismos públicos na criação disso. Obviamente que o tema não vai sair de pauta, né? Eu falei disso hoje, mas, por exemplo, qualquer matéria que você discuta daqui para frente, a exemplo do patrimônio histórico, essa história do sentimento comunitário vai estar presente. Para que serve o patrimônio histórico? Vamos ter aula sobre patrimônio histórico, não houve ainda porque a Diva não está em boas condições de faringe, né? Mas vamos ter aula sobre patrimônio histórico. Inclusive, a experiência. Para que serve o patrimônio? Entre outras coisas, me parece, para enaltecer o amor próprio. Tá? Para enaltecer o amor próprio. O amor próprio das comunidades, o cuidado com o patrimônio é uma valorização, falso, errado, é uma valorização da experiência vivida. É uma exaltação do sentimento comunitário. E os centros urbanos hoje degradados, em todo o Brasil, a meu ver, são revelações de menosprezo, sabe, ao, a, a, a experiência histórica. E aí você, ao chamar para discussão essa questão do patrimônio histórico, temos que lembrar que não é só o patrimônio físico, né? É o patrimônio material, dessas memórias que nós estamos esquecendo, deste passado, que foi glorioso de alguma maneira, né? Era uma economia pobre? Era. Sim, mas tinha um herói que ocupou tudo isso, que foi o vaqueiro, né? Um ou outro fazendeiro, tudo bem. Mas esses heróis, quem são os nossos heróis? Os heróis da guerra da Batalha do Genipapo, os heróis do Voluntário da Pátria, que nós não. Aqui nós se fala do Genipapo, mas ninguém fala dos Voluntários da Pátria. 3.000 que foram para lá e voltaram cento e pouco, 200, não sei. E ficaram esquecidos, na hoje estão esquecidos. Não tem uma rua Voluntário da Pátria, tem lá no Rio, como você disse. Né? Não, em todas as cidades tem. Agora, Aqui de não fato, tem. é porque essa guerra foi muito ingrata, Felipe. Sair daqui para matar Paraguai, rapaz. Sim, mas Essa é o uma cara guerra estava de morrendo aqui. difícil valorização. Ele Mas estava nós morrendo temos. aqui e foi morrer lá. Tanto faz morrer aqui como morrer lá, né? Então, ele morreu pela pátria, pelo menos. É, Ninguém fala dele, ninguém salva esse cara. pois é. Mas, enfim, nós temos muito que discutir em termos de política cultural. Política cultural, eu diria que das políticas públicas, talvez a mais complexa, né, por sua abrangência, por sua transversalidade. Outro dia falei num debate, venho falando isso, né, no Rio de Janeiro, o seguinte, ela se equivale em complexidade e abrangência à política de defesa nacional, à política cultural. Agora, da minha parte, eu conheço apenas um ministro da Cultura do Brasil que teve visão, que tinha visão estratégica, né? Foi o Celso Furtado. Né? Depois, o Gil era uma pessoa inteligente e teve uma atuação bacana e tudo. Outro dia eu estava conversando com a Rosa Freire, a viúva do Celso Furtado, explorando exatamente na conversa a experiência do Celso como ministro da Cultura. Pegar essa experiência do Celso aí nesse período, do governo Sarney, né? A redemocratização, é uma coisa interessante, porque era um tipo de intelectual de visão estratégica. Ele pensava tudo como pode ser, como deve ser, né? Tudo isso porque passou a temporada em Paris e lá o Ministério da Cultura é importante, né? Você sabe melhor do que eu. Mas, Felipe, a visão estratégica do Celso foi formada muito antes, nos anos 50, Não, antes mas dele de outra presidente. maneira, de outra maneira. O Celso Furtado, se você analisar o Celso Furtado, ele é bom no livro dele de formação histórica do Piauí, do Brasil, do desenvolvimento do Brasil e tal. Mas você vai com ele para a Sudene, aí já dá para discutir de outro jeito. O Celso Furtado da Sudene é um, e o Celso Furtado é esse que você está dizendo, e o autor do livro sobre a formação econômica do Brasil é outro. O Celso Furtado, Sobre a integração né? sul-americana, Sim, sobre o ele método de desenvolvimento. usou na Sudene os mecanismos do liberalismo, de concentração do investimento. Concentração Uhum. em Fortaleza, Salvador e Recife, onde tinha gente. E o resto, Uhum. né? Mas isso é outra conversa, outra discussão. É outra conversa, mas eu quero lembrar que Outro a dia, crítica ao GTDN, ao relatório do GTDN, que fundamentou a Sudene, ela foi feita, esse trabalho foi feito, inclusive, quando eu estava na CEP. Ainda quando eu estava na CEP. Não é um trabalho amplamente difundido, mas eu ainda disponho disso e qualquer hora eu vou dar uma versão aí. Vou publicar esse negócio. Amigos, vamos ficar por aqui. A nossa conversa está muito boa, mas nós estamos conversando aqui há bastante tempo. E vamos. Eu queria ouvir a opinião dos que estão aí participando, mas A tudo turma não bem. quer falar, Felipe. A turma é neta de vaqueira, bisneta de vaqueiro, não é? É, mas foi bom, me convide sempre que eu fico muito feliz de participar deste colóquio cultural. Obrigadão, Um obrigadão, amigo. abraço a todo Boa mundo aí. noite para Boa todo noite. mundo. Tchau. Tchau.